No Brasil, o dia 19 de abril marca a celebração do Dia dos Povos Indígenas, uma data significativa que vai além de reconhecer simplesmente a existência desses grupos ancestrais. Este é ou deveria ser um momento de reflexão sobre a nossa conexão com esses povos, sua história, sua cultura, sua riqueza e sua importância para o tecido social do país. Eu me lembro da minha época de escola, quando essa data era chamada de Dia do Índio, e a gente se pintava, fazia cocares de papel e colorido, brincava com enfeites de pena, fazia umas dancinhas, numa forma totalmente torta de homenagear os indígenas de um jeito superficial e folclorizando a história. Minhas referências sobre esses povos eram poucas e distantes, limitadas às histórias como do Papa Capim, que era um dos meus personagens favoritos dos quadrinhos. Eu fui criada em Curitiba, uma cidade grande do sul do país, que à primeira vista parece não ter uma influência indígena expressiva. No entanto, essa influência ela está enraizada de diversas formas, a começar pelo nome da cidade, né? Curitiba é derivado do Tupi-Guarani e significa lugar onde há muitos pinhões. É uma homenagem à abundância desse fruto na região. Mas e os povos que deram origem a esse nome? Eu cresci nessa cidade, estudei nas melhores escolas, fiz universidade e nunca aprendi sequer o nome dos povos originários do Planalto Curitibano. Foi somente em Brasília, quando eu já tinha mais de 30 anos, que eu me deparei com eles através do meu trabalho na área ambiental. A maioria das pessoas da minha família, do meu círculo de amigos, também não conheciam nada sobre eles na cidade de onde eu vim. E assim como Curitiba, Itajaí, que é a cidade que eu moro atualmente, também tem um nome que deriva de uma língua indígena. E assim como Curitiba, a maioria das pessoas também não sabe quais são os povos originários desse estado. Mais ligada nesses temas, né, eu busquei informação sobre eles assim que eu cheguei aqui. E a história que eu descobri, ela consegue ser mais cruel ainda e sombria do que a história paranaense. Aqui no sul, os povos nativos foram rotulados de bugres, um termo que consegue ser pior ainda do que índio. Esses nomes são pejorativos, eles foram criados pelos colonizadores para se referir de forma generalista a uma vasta diversidade de povos que habitavam a terra de Pindorama, né, o território que viria depois a ser chamado de Brasil. Eu sou Érica Fernandes Pinto e esse vídeo é uma singela contribuição do canal Valores Culturais da Natureza para esse movimento de conscientização sobre nossas origens e a importância desses povos no passado, no presente e no futuro. Em 2022, uma lei alterou o Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas. Essa mudança ela reflete uma evolução na nossa compreensão e no respeito pelos povos nativos desse país. Mas qual a diferença entre esses dois termos? O Dia do Índio foi instituído por Getúlio Vargas em 1943, num período em que a visão predominante sobre esses povos era de que eles eram selvagens, não civilizados e que viviam uma condição transitória. Eram grupos fadados a desaparecer em consonância com uma política de Estado que pregava a sua integração ou extermínio. Felizmente, mas a muito custo, a realidade seguiu um curso um pouco diferente. Ao longo das décadas de lá para cá, a organização indígena se fortaleceu, suas populações cresceram, o número de povos também aumentou, né, de grupos autorreconhecidos como indígenas. Esses são processos complexos, muitas vezes distorcidos pelas narrativas dominantes. Assim, essa mudança de índio para indígena não é apenas uma questão semântica, porque essas duas palavras elas não são sinônimos, uma não deriva da outra. O termo índio carrega consigo conotações preconceituosas impostas pelos colonizadores. Começa que ele é um nome desprovido de significado próprio, ele não tem raiz, é uma confusão de Cristóvão Colombo, que ao desembarcar na Biayala, acreditou ter chegado nas Índias.
As lideranças indígenas do Brasil ressaltam que esse termo estigmatiza e reduz uma diversidade de povos e culturas imensa a uma imagem estereotipada, como se ser índio fosse um ser genérico. E quanto ao termo bugre, nem se fala, ele consegue ser ainda mais depreciativo, né? É sinônimo de herege, aqueles que merecem ser capturados, torturados, queimados na fogueira porque não têm alma. Na região aqui onde eu moro, os indígenas foram caçados por pessoas que eram chamados de bugreiros e que recebiam inclusive recompensas, né, por fazer isso, em uma época não tão distante assim. Por outro lado, indígena deriva da raiz originário, algo natural do lugar que habita. É um termo que traz uma ideia de respeito à ancestralidade da conexão com o território, que reconhece as identidades dos povos históricos e contemporâneos. Nós somos um país rico em diversidade, e isso inclui a diversidade de povos indígenas. Mesmo com todos os horrores de genocídios e extermínios que muitos desses grupos enfrentaram, o Brasil abriga mais de 350 povos vivos, que falam mais de uma centena de línguas diferentes. Ainda existem povos isolados e sem contato em áreas remotas da Amazônia. Os direitos desses grupos aos seus territórios e à sua autonomia foram reconhecidos formalmente apenas na Constituição Federal de 1988. Mas esses direitos estão longe de terem sido implementados. Os desafios são inúmeros e os preconceitos se perpetuam. Suas línguas, culturas e tradições muitas vezes são apropriadas pela sociedade dominante, enquanto as suas lutas e demandas são ignoradas. Infelizmente, a grande maioria das pessoas ainda sabe muito pouco sobre esses povos e, às vezes, mesmo de forma bem intencionada, acaba reproduzindo padrões de racismo. Nosso vocabulário corrente está repleto de termos pejorativos que ofendem a memória, a história e a vida desses grupos sociais. Jargões que acabam sendo reproduzidos de forma crítica, passando ideias muito equivocadas, como ai, tem muita terra para pouco índio, ai, eles já são aculturados e coisas desse tipo. Então, não utilizar alcunhas desqualificadoras para se referir a eles é um pequeno passo, pequeno, mas importante. As comunidades indígenas oferecem um tesouro de conhecimentos ancestrais, de práticas sustentáveis, de formas de vida únicas que podem nos ensinar muito a respeito da natureza, da nossa própria história e da vida em geral. Mas eles não vivem numa bolha isolada que ficou parada no tempo e no espaço. Povos indígenas são grupos dinâmicos, eles integram a sociedade contemporânea e não vivem lá em 1500, eles vivem em 2024. Eles estão presentes na vida moderna, ocupando diversos espaços nas universidades, na política, nos fóruns mundiais, nas artes, na literatura, no cinema. Então, independente das nossas origens familiares, pessoais, todos fazemos parte dessa rica tapeçaria de culturas e tradições que é o Brasil. E os povos indígenas são as nossas raízes. Raízes que temos o dever moral de honrar. E cada um pode fazer isso do seu jeito, né, de um modo que seja adequado à sua realidade, mas colocando a sua contribuição nesse processo tão importante. Eu quero aqui hoje fazer um convite desafio para você, para descobrir, se você não sabe ainda, né, o nome e um pouco da história e das características dos povos originários, do lugar onde você nasceu, cresceu, onde vive atualmente. Descobrir se eles ainda estão presentes nesse território, o que aconteceu com eles, que desafios eles enfrentam, e a compartilhar isso de alguma forma nas suas mídias sociais, no seu trabalho, nas conversas com as pessoas próximas. Aqui onde eu moro, por exemplo, é o epicentro do debate sobre o marco temporal, a principal ameaça que paira sobre os direitos duramente conquistados pelos povos indígenas nos últimos anos. Esse final de semana eu vou estar com eles, somando forças nessa luta. E na próxima semana vai acontecer em Brasília o acampamento Terra Livre, um grande movimento que mobiliza indígenas de todo o país desde 2004 e que vem sendo uma importante frente de resistência desses povos. Então, o convite é para também ficar atento a isso, buscar entender melhor o que significam as demandas por demarcação de terras e outros direitos.
Celebrar o Dia dos Povos Indígenas não deve ser apenas um gesto simbólico, é um chamado à ação, um convite para assumir um compromisso com a justiça, com a igualdade e com o respeito pela diversidade. Reconhecendo que todos nós compartilhamos dessa ancestralidade, vamos honrar esse legado não apenas hoje, mas todos os dias, fazendo a nossa parte para a construção de um mundo mais justo e mais sustentável. Salve os povos indígenas do nosso Brasil!